Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E não sei se vocês já perceberam, nós somos um casal de gays afeminadas. Isso significa o quê? Que a gente é bem bicha, gente. Nós temos um jeito assim, uma voz mais afeminada. Não dá pra disfarçar? Seria isso? Eu acho que a gente já conseguiu disfarçar algumas vezes, mas não tanto. Não tanto quanto a gente gostaria, sabe? Será? Mas hoje eu não tento disfarçar mais. É que é um assunto, gente. Eu vou te dizer assim, que é um assunto que envolve, acho que qualquer gay. E não só gays também, tá? Porque tem muito… Eu tava pensando sobre esse assunto antes de gravar aqui o podcast com vocês também. E lembrei, eu tinha um amigo na escola, né? E esse meu amigo não é gay. E a gente dava junto e tal. Ele era afeminado. Ele não era afeminado, mas ele era um menino bonitinho, assim. Ele era um menino comportado também. Super gente boa. E os meninos da sala zoavam muito ele de gay. Às vezes zoavam até mais ele do que eu. Por causa do jeito dele. Ai, Por causa que do jeito dele, ódio, entendeu? que dá disso, gente. Então, na verdade, né, assim, estamos falando de gays afeminadas. Mas eu acho que isso se enquadra a qualquer pessoa, não sei, né? Qualquer… Sim. Porque acaba que é um jeito de ser, é um jeito de falar, é um jeito que na verdade nem existe se a gente parar pra pensar, né? Existem jeitos de ser, né? Acho que não dá pra entrar muito nesse quesito, né? Porque senão a gente vai pra um outro lado. Mas dentro do que a gente tem, né, na sociedade, ser como a gente é ser afeminado. Quer ser o quê? Ser mais feminino? Seria Aí também isso? tem questão, não só jeito de falar e andar, mas tem questão de roupa, de cabelo. E aí existem muitos tipos de gays afeminadas, né? De pessoas afeminadas. Sim. Eu lembro que até tinha uma discussão de que, não é afeminado que se fala. Acho que era efeminado, não sei exatamente. Eu acho efeminado muito bíblia. Eu acho feio falar efeminado. Todo mundo conhece como afeminado, né, gente? Assim, o termo afeminado é mais popular. Caiu no termo popular. E normalmente a gente que é gay, esse é, entre muitas aspas, o primeiro indício de que você é gay. E é normalmente… Que é onde todo mundo percebe, todo mundo te zoa, te julga, né? Isso. E é normalmente o momento onde você começa a ser repreendido, né? Porque os seus pais, né, ou alguém em volta de você ali, diz que você não pode agir desse jeito. Só que, normalmente acho que em todos os casos, você nem entende porque você tá sendo só você mesmo, né? E isso é muito ruim, né? Eu fui uma criança que eu ouvi muitas vezes do meu pai. Fala grosso. Meu pai falava muito isso pra mim, gente, quando eu era bem pequeno, assim. E aí… Eu não sei exatamente que idade que eu tinha, mas é uma coisa que me marcou pra sempre, né? É uma coisa que sempre fica. Só que eu não conseguia falar de outro jeito. Tipo, era a minha voz aquela, entendeu? A questão da voz, gente, é uma coisa que… Você pode até tentar disfarçar o seu jeito de andar, o jeito… Porque o jeito… Jeito é jeito, né? Dá pra você dar uma disfarçada, uma maquiada ali. Mas a voz é uma coisa que… Por exemplo, eu acho que a minha voz é uma voz de gay afeminada. Sim. Só que culpa que eu tenho de ter essa voz? Porque a voz a gente não controla. Sim. O jeito de andar a gente pode controlar, a gente pode tentar mudar, a gente tenta dar uma estudada ali. Mas a voz é uma coisa que foge totalmente do nosso controle. Então, que culpa que eu tinha pra… Sabe? E meu pai falava isso muito no sentido de que, obviamente, que ele não queria que o único filho homem dele fosse gay, né? Então, ele me falou isso muitas vezes. E foi uma coisa que eu carrego até hoje, apesar de não ter mais raiva disso. né? Porque hoje os tempos são outros, minha relação com a família é outra, mas foi uma coisa que marcou pra mim, assim, sabe? Meu pai me fala isso muitas vezes.
E vem daí, da infância, que segue-se pra adolescência, a vida adulta. E às vezes a vida inteira você vai ser essa gay afeminada. Por isso que a gente quis trazer, inclusive, esse tópico aqui pro podcast. Porque ele não fica limitado também ao mundo hétero. Dentro do nosso mundo gay também, existe ali um preconceito ou ai, não gosto de gays afeminados, não me relaciono com gays afeminados. E no mundo hétero, algumas mulheres também, já tive experiências já de amigas que falavam, esse cara tem um jeitinho que eu não gosto. E aí não quero um homem que não seja muito másculo. Isso independente dele ser gay ou não. Eu diria que esse preconceito contra gays afeminadas acontece principalmente dentro dos próprios gays, assim. Isso acontece muito, muito. Não, né, Eduardo? Porque nenhuma gay xinga a outra na rua só afeminada, enquanto um hétero, na gente, se percebe qualquer coisa que a gente pareça gay, eles já zoam, soltam um gritinho, ai. Sim. E isso acontece até hoje com a gente, né? Até hoje, gente. A gente já falou muitas vezes aqui pra vocês das motos passarem falando da gente. Então, me deu um estalo de fazer esse vídeo, esse podcast. Foi primeiro que viralizou um tweet falando que era uma gay falando que, cansei de esconder, gosto de homens masculinos e tal. E aí muitas outras gays estavam repostando, brincando, falando, cansei de esconder, gosto de homem afeminado que usa calcinha até. Pra brincar com esse contraste aí, né, de que, Porque normalmente, assim, o que a gente vê em toda a sociedade é a valorização dessa masculinidade. Acho que a gente vive até um momento onde se fala muito, por causa daqueles red pill lá, que o homem tem que ser não sei o quê, o homem tem que ser não sei o que lá, tem que ter um porte, tem que ter… tem até um termo que é posturado, que as próprias gays também usam. A gay tem que ser posturada e tal, né? E aí, em paralelo a isso, eu e o Eduardo andando ali, tipo… A gente vai ali pra academia, né? Perto de casa pra malhar. Vez ou outra, a gente indo com uma roupa, assim… entre aspas, de boa, né? A gente tá todo de preto, a gente tá de boné, a gente não tem mais nosso cabelo colorido. Porque a gente tá indo malhar, então a gente não se veste que nem umas doidas pra malhar. É bermuda preta e short e regata preta, sabe? E mesmo assim, a gente também não tá tão assim, né? Acho que a gente tá mais… Ultimamente, a gente tá tão colorido quanto a gente já foi antes. Mas mais por assim, acho que é o nosso estilo do momento, enfim. Às vezes, na nossa cabeça, pelo menos na minha, eu estou mais normativo, assim… E aí as pessoas percebem menos que eu sou viado. E não, mesmo assim a gente tá indo pra academia e passa um carro e solta um gritinho, solta um nananá. Ali na avenida da academia, que a gente faz academia, tem bastante… Aconteceu várias vezes já, de passar moto, Na nossa rua mesmo, né? Já aconteceu muitas vezes. Mas assim, na verdade, eu acho que… Talvez você falou que a gente parece menos gay, mas às vezes é coisa da nossa cabeça. As pessoas percebem, sabe? Não. Pelo jeito de andar, assim, acho que as pessoas percebem que a gente é gay, sabe? Acho que dá muito na cara, assim. Uhum. E geralmente isso acontece quando a gente é afeminado, né? Quando fica muito explícito. Ou tem alguma coisa que é considerada ser afeminada, sabe? Na verdade, não tem uma explicação. E é isso que eu falei pra vocês. Às vezes a gente imagina na nossa cabeça, mas não. Continuamos a ser afeminados. Mas ao invés da… Assim, hoje em dia, antes eu tinha um sentimento muito de vergonha quando acontecia uma coisa dessa. Hoje em dia eu tenho um sentimento de raiva. Eu fico com raiva também. Porque, caralho, eu não posso nem ser como eu sou, sabe? Tipo, eu não posso nem andar com a roupa que eu quero, o cabelo que eu gosto, vai se fuder. Tem que ouvir um gritinho na rua de um macho que tá passando, sabe? E aí essa união de sentimentos trouxeram pro tema desse podcast, que a gente pretende passar por tudo isso aqui. E aí, vocês. Gente, a gente sabe que também não só parte do público do nosso canal, mas aqui do podcast também, são muito meninas, né? Meninas cis, que ouvem muito a gente, né? Meninas cis, héteros ou não, mas a gente sabe que são meninas. E não sei se vocês… Óbvio que talvez vocês já tiveram amigos afeminados, primos, parentes, irmãos. Então, eu acho que… Talvez a gente não vai falar exatamente sobre vocês, mas tenho certeza que várias de vocês vão identificar as coisas que a gente vai falar de acordo com o que vocês já viveram nas vidas de vocês, né? É que a gente sabe que também rola o oposto pras meninas, de às vezes você ouvir que,
isso é coisa de menino. Ou, ai, você é muito sim. bruta pra uma menina, tem que ser mais delicada. As meninas masculinas, né? Mas acho que a gente trouxe mais esse recorte das gays, porque a gente vive muito nesse mundo e a gente… Foi o que a gente cresceu sendo, né? E aí a gente tem a experiência pra contar aqui. Mas eu acho que, por exemplo, lá no Íntimos que a gente tem, normalmente vocês mandam relatos. Acho que as meninas também podem mandar. Porque eu lembro muito de amigas minhas também, que às vezes falavam, ai, você é muito grossa. Isso. Ai, tem que ser mais fofinha, não sei o quê. Os Íntimos, gente, é o nosso episódio para apoiadores, que sai toda sexta-feira junto com esse aqui. Inclusive, o Diva da Diva acontece toda sexta nas principais plataformas de áudio. E junto com esse episódio gratuito, a gente solta um episódio para apoiadores lá na Aurelo ou no Apoia-se. É o mesmo episódio, tá? Você pode escolher a plataforma que você vai comprar. E você paga R$10 por mês e você tem direito aí a um episódio extra, onde a gente interage com mensagens de vocês, áudios de vocês. Tem um WhatsApp exclusivo para apoiadores e também um grupo no Telegram, onde a gente conversa com vocês por lá também semanalmente. Então, quem quiser apoiar, se sentir à vontade, é só ir lá na Aurelo ou no Apoia-se e digitar Diva da Diva para Íntimos que você encontra a gente, tá? Tirando isso, nossas redes sociais, @DivaDepressão, segue a gente lá. Hoje é sexta-feira, a gente também vai participar do MesaCast do BBB. Queria deixar esse recado aqui e convidar vocês para assistirem a partir das 8 horas da noite. Bora lá então, Fi? Vou começar lendo aqui o Pimpim Roberto, ó, que ele tá contando já a experiência dele de infância, né? Que é isso, que é normalmente de onde vem os traumas ligados a isso, né? Eu dançava axé, era a Carla Pérez. Quando eu era pequeno, era afeminado sem nem saber o que era isso. Que é o que normalmente a gente vive, né? A gente só tá ali e já estão falando da gente, né? Vivia no meio das meninas. No ensino médio, eu passava e gritavam louca. Aí me reprimi bastante. Até hoje, só me solto com quem tem intimidade mesmo. Então é um trauma que ele carrega até hoje, né? E aqui ele trouxe vários fatores. Primeiro, dança. Dança, a gente já sabe que homem que dança já sofre um estigma ali de que, é viado. Eu sou de uma época que dança não era pra menino. Assim, não era. E eu lembro que até no Chunk tinha um jacaré que dançava e requebrava muito. Parece que, sei lá, eu tenho uma vaga lembrança, assim, de que, só ele era aceito dançar assim. E olha lá também, mas piadas. Ele podia dançar assim e o resto não, sabe? Tipo, a gente já… Nossa, dança era uma coisa muito de mulher. Sim. Muito. E aí, eram coisas que a gente que é gay, se a gente já tinha isso um pouco na cabeça, esse medo, né? Que a gente ouvia já da voz, eram coisas que já se reprimiam. Eu já não queria dançar. Eu já não queria jogar vôlei, porque era coisa de gay também. Então, você ia meio que se fechando ali, né? Justamente no medo ali das pessoas meio que descobrirem que você é mesmo, ou que você, sabe? Sim, de ficar muito explícito, né? Isso que o Roberto falou de até hoje eu só me solto com quem tem intimidade. Eu vivo muito quando eu vou na casa dos meus pais. Eu nunca me sinto muito à vontade, por mais que hoje em dia eles já saibam que eu sou gay, por mais que eles saibam da minha relação com o Eduardo. Mas lá eu não consigo me soltar. Às vezes tá lá meus pais e tem, sei lá, minha prima, que eu tenho um pouco mais intimidade pra conversar. Aí você consegue, né? Não consigo, você assim, não consegue? E como eles estão lá, eu não me sinto à vontade de ser eu mesmo. E acaba que a gente vai criando tentando, né? Criar uma dupla personalidade, né? Acho que na adolescência, quando a gente começa, sei lá, às vezes… tô começando a ter amigos LGBTs, ou amigos que me aceitam, independente. Pelo menos eu me sentia assim. Que eu era, nesse lugar, eu era eu mesmo. E aí, quando eu voltava pra casa, eu tinha que me transformar numa outra pessoa. Você vai se camuflando, né? Pra poder ser mais aceito ali, pra não sofrer… não ser descoberto, o olhar de represália. Às vezes o olhar a gente sente, sabe? Tipo, quando é um olhar assim, a gente já sente, né? Então a dança realmente é uma coisa que eu lembro que… Nossa, eu também tinha muita vergonha. E uma das danças que eu lembro muito, assim, era do Rouge, né? Aquela do Acererê, sabe? Como chama aquela música? Ragatanga. Ragatanga, nossa. E aí eu lembro que a ragatanga tocava muito nos aniversáriozinhos de rua, assim, que eu ia. E todo mundo dançava ragatanga. E aí eu também dancei ragatanga, sabe? Conseguiu. Só que… eu dancei, mas tinha essa coisa. Só que ali, gente, eu cresci numa rua que 2 dos meus amigos de infância também são viados. O Igor e o Danilo. Então a gente tava ali meio que junto, sabe? A gente tinha um ao outro, mesmo sem saber quem tinha um ao outro. Você foi o primeiro deles que você assumiu. Eu fui o primeiro deles, mas depois os outros dois vieram. Mas eu acho que eles já eram já faziam os rolês deles e não falavam. Mas depois de mim, os dois foram lá e pá, entendeu?
É que normalmente também tem isso, né? As referências de gay que a gente tinha ali, né, na infância, pelo menos na nossa época, era a TV, ou se você conhecia alguém. Eu não tinha nenhum conhecido gay. Nada, nada. O primeiro contato, eu acho que eu tive com alguém gay foi um dos professores meu na escola, que ele tinha um jeito afeminado e, por consequência, todo mundo. Porque ninguém chegava perguntando, professor, você é gay? Então você presumia ali que ele fosse gay. Aham. E eu lembro que eu já achava, era uma sensação assim, de tipo, você meio que se via ali, então você gostava, mas ao mesmo tempo eu não queria muito contato também, porque, sei lá, não sei se era um medo das pessoas Sim, entenderem sim. que, você também é, por isso que você tá conversando com ele. Então ficava um misto ali de emoções. E eu lembro que futuramente, anos depois, encontrei ele na balada. Eu tava com você. Aham. A gente via ele lá, né? E eu- Ele te cumprimentou, não cumprimentou? Ou não? Não lembro, chegou? acho que não. Porque ele me deu aula muito pequenininho. Mas eu tinha coragem eu queria ter tido coragem de chegar nele e falar, professor, nossa, você foi… Uma referência, Porque foi alguém né? que me marcou, assim, de tipo, nossa, olha… Aham. É alguém meio que igual a eu. Aham. Igual a mim, né? E aí, pra mim, foi um marco assim, né? Que foi vir só depois ali, quando você encontra mesmo alguém ali. É. Que você, né… É doido como essa coisa de você ser gay, né? Muito se usa esse termo da criança viada, assim, né? Tinha um Tumblr disso, né? É, e é uma realidade, né? Porque eu também só tinha amigas meninas, eu gostava de andar com as meninas, assim. Só que não pelo motivo que esperavam, sabe? Tipo, ele gosta de meninas. Não, eu gostava de estar com elas, mas não gostava de meninas. Aham. E eu gostava, assim. Eu tinha duas amigas na infância, a Bruna e a Marina, que eram minhas vizinhas, assim. Acompanho elas até hoje, elas têm filhos, tudo. Assim, eu fico muito feliz de ver a vida que elas têm. Mas eu só andava com elas. E eu lembro também do meu pai falando que anda com os meninos. Aham. Às vezes não deixava eu ir lá brincar com elas, porque eu andava muito com elas. Sim. E, gente, não sejam essas pessoas, porque isso mexe muito com a cabeça da gente. Muito, muito. E pra nada, por nada. Tipo, não… Que Não- diferença não mudou que vai… nada não no mudou fim, né? nada. No Mudou fim, eu nada. também virei uma grande de uma bichona. E não acredito muito nisso, mas… tem gente… Isso até é uma coisa meio psicológica. Dizem que depois você até extravasa mais ainda. Porque você fica com tanta raiva, tanta raiva. E hoje também eu sou uma… Gente, eu não passo vontade de nada hoje em dia. Acho que dá pra vocês verem através do nosso trabalho. A gente se expressa de uma forma muito… entre aspas, afeminada no nosso trabalho. Dentro do Corrida das Blogueiras, por exemplo. Que a gente usa uma maquiagem, um cabelo, uma roupa. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é o que eu tô com vontade de fazer, entendeu? Então, eu não passo vontade de nada hoje em dia, sabe? Mas eu acho que o fato de você ter assumido adolescente, ter feito terapia, te ajudou muito a lidar com essas coisas. Eu fiz um ano de terapia antes de parar a terapia e voltar, né? Que isso do extravasar que você falou, não é exatamente que você vai… vai se transformar em algo. Por exemplo, pra mim, eu dizendo o meu lado aqui, né? Que eu não me assumi, eu me assumi ali com 17 anos, então passei boa parte da minha adolescência reprimindo. Porque era isso, era um medo de se mostrar demais, um medo de descobrirem que eu sou gay, era um medo constante. Então eu me tranquei na minha casa, eu não saía muito de casa, ficava muito no quarto, ficava muito sozinho. Nessa época, eu lembro que eu tinha até amigos… Sempre fui mais das meninas também, porque me sentia mais acolhido lá. Mas eu também tinha amigos héteros. Aham. Só que por ter vergonha de ser gay, eu também não conversava com eles. E também fui me afastando deles. Porque eu acho que eu sentia que, poxa, eu quero uma coisa… Sei que andar com eles, por mais que eles fossem legais assim… Eu tinha um pouco de vergonha, tinha um pouco de medo, porque aí eles iam em rodinhas de pessoas que não me conheciam. E lá eu me sentia mais assim, com medo, com vergonha, envergonhado e tal. E nisso, foi um momento que eu comecei a sair, arranjei o trabalho de telemarketing, comecei a sair. E me desprendi totalmente da minha família, gente. E dos meus amigos de infância. Porque aí eu senti que eu tinha uma nova vida. E em paralelo, larguei todos aqueles outros, me afastei muito. E aí foi um momento muito de quebra, assim… da minha família não saber o que estava acontecendo comigo, sabe? Eu já fui pra vários lugares perigosos, já fiz várias coisas que eu acho que não eram da minha idade pra se fazer. Comecei a beber muito, porque eu não tinha com quem conversar. E tinha vergonha de me mostrar de verdade. E aí você se afastando assim, você não tem essa conexão com o seu filho, com o seu irmão, com o seu parente. É um momento ali onde a pessoa pode cair num lugar
sabe? Sem volta, né? Complicada a vida. Que a gente vê acontecer mesmo, né? Até hoje a gente Exatamente. vê acontecer, né? Mas normalmente vem justamente disso, né? Do medo. É. Era medo, sabe? É. Se eu tivesse tido essa oportunidade de ter conversado com a minha família sobre, até isso que… Por mais que tenha sido difícil pra você, mas no fim eu acho que foi a melhor coisa, sabe? Que ajudou mas você a ter uma outra cabeça. Eu fiz a terapia, mas como eu também parei logo, na verdade eu vivi a minha sexualidade de uma forma um pouco diferente, assim. Eu ainda era muito ligado, ainda sou muito ligado à minha família, né? Naquela época eu ainda era muito também. E eu tentei conciliar os dois, assim. Eu tentei fazer eles entenderem, sabe? Tanto que demorou anos pra minha mãe aceitar, meus pais aceitarem, de fato, assim. Mas eu fui enfrentando isso junto com eles, de uma certa forma. Eu não consegui abrir muito mão da relação com a minha família, sabe? Tanto que também tem muitas coisas que eu fui viver de certa forma tardio, assim, né? Enquanto você fez um monte de coisa, eu vivi uma vida mais tradicional, mesmo sendo gay. Mas minha mãe pegava muito no meu pé, uma calça apertada. Eu lembro que a questão da calça apertada foi tão forte, que teve um dia que ela tava me levando, ela me deu uma carona pro trabalho e ela reclamou da minha calça apertada de novo. Aí eu comecei a chorar no carro. Porque eu não aguentava mais, ela falava muito, gente, muito, muito, tipo, todo dia. Essa calça tá muito apertada. E não sei o que. Só que eu não gostava de usar. E a calça apertada, pra você ver que engraçado, hoje em dia os homens héteros que usam, os né? sertanejos, Olha que coisa engraçada. E na minha época, era só quem era viadinho, entendeu? E eu não gostava. E hoje, eu tenho ainda as calças apertadas, mas eu me sinto mais confortável usando uma calça. Porque é uma questão do meu estilo hoje, não porque eu me sinto menos homem ou não, entendeu? Isso é a diferença. Mas aí, gente, eu comecei a chorar. E aí eu lembro que ela… Aí ela parou, assim, acho que ela viu que chegou num limite pra mim. Aí ela parou. Mas não mudou muito a percepção dela em relação à minha sexualidade, assim. As coisas só mudaram quando eu tive aquele tumor no testículo. Que tem um vídeo no canal onde eu conto bastante isso e tal. Mas eu não… ao mesmo tempo, você meio que encontrou uma outra vida, né? Eu tentei conciliar as duas, assim, sabe? Eu tentei… Sim, exatamente. Eu tentei conciliar as duas, tentando não ser tão viadão. Mas o fato de eu chegar nesse ponto que a gente tem hoje, assim, de liberdade… Acho que muito se deve à liberdade financeira que a gente tem. Com certeza. As possibilidades de trabalho que a internet trouxe pra gente, né? As possibilidades criativas. Então, parte do nosso trabalho tem essa parte mais criativa, que a gente pode ser mais afeminado, que a gente pode fazer uma montação. Mesmo não sendo drag queens, mesmo não vivendo essa montação no dia a dia. Então, eu acho que foi uma construção e eu sou muito grato a essa construção, assim, tipo… Nossa, óbvio, Muito gente. grato, porque, de certa forma, foi uma coisa que a gente conseguiu com o nosso público. E é muito legal ver que muita gente abraçou essa doideira nossa, assim, sabe? Aí eu vejo que eu nunca tive errado, Sim. nunca foi errado ser como eu era, entendeu? Sim. Era só uma percepção de parte ainda é uma percepção de parte da sociedade, mas hoje é um grande foda-se, entendeu? Exatamente. Mas é um empoderamento que Demora. Isso. É um empoderamento que demora. E também tem gays que não se sentem bem sendo assim também. E a gente tem que respeitar, né? É isso, né? Foi um processo na nossa cabeça de, tipo, aceitar e sou assim, feliz. E hoje em dia é um processo entender também que nem toda gay precisa ser assim. Porém, ainda me incomoda as gays, por exemplo, soltarem uma coisa de… alguma coisa que eu veria um hétero falando. Sim. De nós gays mais afeminadas, entendeu? Sim. Me incomoda e tem muito, um pouco. tá? E tem muito. Tem muito. Muito. Mas vamos continuar aqui com o que o pessoal tá falando. Lê mais, depois a gente fala mais fofocas. O Rica, ele é um bissexual. Que é uma pauta cada vez mais falada, né? O B do LGBT é de bissexuais. Ainda tem muito preconceito, principalmente com homens bis, né? Isso, um preconceito que é dentro e fora da nossa comunidade também, porque eu já tive muito preconceito com pessoas bis, já até falei, não vou mentir, porque realmente a gente vem daquilo de, na verdade é que você não se decidiu, não abrindo a possibilidade que a pessoa pode gostar de qualquer um, né? Sim. O Rica tá aqui falando, sempre fui bissexual afeminado, que existem sim. E uma história que nunca esqueço é que tinha um grupo de héteros do futebol na escola que uma vez queriam me bater do nada.
Não rolou. E anos depois eu soube que eles ficavam perguntando minha sexualidade pros meus amigos. Ah, interessa a quem, né? É uma coisa muito doida, né, gente? Porque é uma coisa que você só pergunta se você tiver interesse, né, gente? Eu acho, na minha concepção. Não é o tipo de pergunta que se faz, assim, né? Não deveria, pelo menos, se fazer esse tipo de pergunta. Aliás, assim, se a gente parar pra pensar, fofoca existe fofoca. Não tem jeito, todo mundo vai fofocar. A gente sabe que às vezes você escuta alguém… Às vezes tá num lugar e você vê alguém te olhando, você vê assim… Ah, a pessoa tá falando que eu sou viado ali. É pra você sacar, né? Mas agora querer te bater… Do nada. Vai se fuder, né? Do nada, Caralho. assim. Eu ainda te aplaudo, Ica, porque futebol pra mim, por exemplo, é uma coisa que eu jamais… Não me imagino. Não me imagino me sentir à vontade num ambiente de futebol. Pra mim é traumático também. E eu sou de uma época que eu estudei no SESI, né? E o SESI era uma escola que tinha a educação física, assim, tinha que fazer. Sim. E aí, ali já criava… Hoje em dia deve ser bem diferente nas escolas. Mas era isso, o futebol era pros meninos e o vôlei era pras meninas. Isso. E aí você não podia jogar vôlei, porque como você disse, era pras meninas. Mas nem as professoras abriam essa possibilidade. Na sua nem então abriam. eu já joguei bola, assim… Ah, eu também. E eu ficava meio de lado, assim, sabe? Porque eu não queria estar ali, gente. E nenhum menino queria que eu estivesse ali também. Ninguém queria estar ali. Ninguém entendeu? queria A professora também não queria estar ali. Então assim… Não, os meninos queriam estar ali. Eles queriam jogar bola, né? Mas eu era um menino que não queria estar ali, sabe? E aí eu achava um absurdo não ter outra possibilidade pra gente. E aí você uma terceira opção, entendeu? Não, ou… né? Uma terceira opção. Sabe o que deveria ser? Deveria juntar todo mundo numa quadra e fazer um alongamento. Ou todo mundo vai jogar futebol. Ou todo mundo vai jogar vôlei. Hoje é o dia do vôlei. Então, mas hoje em dia deve ser diferente, tá? Eu acho que mudou. Eu não sei se elas obrigam os meninos a jogarem futebol. Não sei, gente. Eu acho que não é mais assim. Mas pra você ver como é cultural, Queria né? até saber de vocês, se vocês estudam ainda. Se tem um depoimento aí sobre… Acho que é de escola em escola, tá? Porque eu lembro… É que na minha era mais escola pública, a aula de educação física era isso, entendeu? Entendi. Era jogar bola ou jogar uma outra coisa. Não existia outra possibilidade. E é engraçado que, por exemplo, futebol, dizem nos Estados Unidos, né? Não é tão popular. E muitas meninas jogam futebol lá fora, nos Estados Unidos. Tanto que eles têm uma seleção forte. Então, o que é um estereótipo daqui de masculinidade, em outro lugar, é totalmente o oposto, entendeu? Não é, né? Já não é. Só porque… Então é meio doido você imaginar isso. Mas… O problema, quando você cresce, você percebe que o problema nem é o futebol, mas é tudo que rodeia ele. Que é isso, essa masculinidade e essa briga. Um ambiente grosseiro, muitas vezes, né? Eu lembro muito das matérias lá do… Era o Richarlison, acho, né? Que era um jogador de futebol. Não sei se ele é bi… Mas ele era levemente afeminado. O Kaká mesmo, né? O Kaká mesmo sofria um monte de xingamento. O time São Paulo, né? O Zon, que é não sei o quê. Até hoje falam que o São Paulo é de viado. Então, nossa, como… Eu sinceramente aplaudo gays que tem gay que joga bola, tem gay que vai lá nos estádios, gosta, né? Mesmo com essa repressão, gosta. Porque esse é um trauma que pra mim não saiu muito, assim. Ele ainda… Eu não consigo, não me sinto bem. A gente já teve que ir em estádio fazer um projeto com a Lorelai Fox até, né? Falando de futebol. E lá eu ficava meio… não me sentia ali muito acolhido. Eu já fui muito no estádio com meu pai. Ele me levava quando eu era criança. E eu me divertia, assim, porque eu era criança, né? Então eu achava um fervo, assim, meu pai me levar e tudo. E comprava amendoim pra mim, que vendia. Mas eu também ia junto com o meu tio e um primo meu que também hoje é gay. Então a gente meio que tava ali um pelo outro também, sabe? Mas eu não me sentia mal porque eu era muito pequeno. E quando você é pequeno, você não… Sei lá, você não distingue tanto as coisas, né? Mas hoje em dia, jamais. Olha a história do João, que legal. Certa vez, quando criança, desfilei com os saltos da minha tia. Quando olho no espelho, lá estava ela. Chique. Entrou no meu quarto, pegou as roupas e quando ia saindo,
voltou e me disse: "Você está tão lindo." Naquela hora, me senti com todo o apoio e respeito. Ai, que bonitinho. João, É isso, tá fofo. vendo, gente? Qual que é a diferença que faz? Nossa, João, quantas vezes não fazia um vestido em casa com lençol, ficava lá enrolado, mas sempre quando minha mãe saía. Eu já passava batom na boca quando minha mãe saía. Batom. A gente, quando é criança, a gente tá experimentando as coisas, né? Curiosidade que dá, né? E esses dias a gente foi num rolê que tava uma família com um filho e a filhinha e tal. E aí um dos meninos pegou uma boneca e começou a brincar. Automaticamente eu olhei pro Eduardo e a gente meio que se conversou por olhar pensando assim: quer ver que a mãe ou o pai vai brigar com ele? E nada aconteceu, gente. E aí eu fiquei, caraca, que legal, porque eu lembro, eu já brincando com boneca, nossa, fui repreendido várias vezes. Uma vez eu peguei uma boneca da minha prima, escondido, guardei nas minhas coisas pra brincar, minha mãe descobriu, foi me interrogar. Olha, aí, que constrangedor, né? E é só um brinquedo, sabe? É uma brincadeira, né? Que nem quando uma criança pega uma massinha pra brincar, que nem… A gente tá, tipo, descobrindo as coisas, né? Que tem, é o que justamente o povo pega, assim, reclamando, né? De quando tem diversidades em desenhos, né? Em personagens, assim, de Disney. Que as pessoas falam, nossa, não pode isso e tal. Mas assim, brincar com uma boneca não representa nada. Não quer dizer nada, né? É só uma brincadeira. Não quer dizer nada, a criança só tá brincando, entendeu? Não tem sentido algum. Mas são coisas que vão, né? Eu olhando cenas assim, penso que as pessoas estão mudando um pouquinho. Mas em paralelo, você entra numas redes sociais, você vê que às vezes não é tanto isso. Acho que é um avanço, mas também sempre vai ter a galera que não avançou, entendeu? Que ficou pra trás, isso sempre vai ter. Eu acho que é natural da vida, sabe? Uhum. O José Silva mandou aqui, gente. Quando eu tinha 20 anos, trabalhava em uma empresa de call center e tinha feito um processo seletivo interno pra mudar para o staff da empresa. Mas segundo a psicóloga, eu não passei, porque o gerente da área disse que eu era muito feliz. E ela pediu para eu ser menos. Aqui, ele perdeu uma oportunidade de emprego porque o chefe, queria que fosse um menino mais masculino fazendo isso, sabe? Às vezes usam outras palavras pra dizer algo assim, Não, né? dizendo que ele era muito feliz. O que isso dá a entender, né, gente? Que ele era uma bichona, né? Que bom que ele era feliz, né? Ó, o Lucas mandou também. Eu trabalho com TI e é um ambiente muito masculino com piadinhas de hétero. Sim. Como eu não era assumido e um pouco afeminado e tímido, sempre foi muito zoado. Porém, após me assumir, ganhei o respeito de todos. E como fiquei desinibido, não sou zoado. E eu que acabo fazendo as piadas safadas. Olha! Reparação histórica. Só cuidado pra não reproduzir os preconceitos, né, amigo? Isso aí a gente também não pode… né, a gente tem que também dar o seu exemplo, né? Normalmente, o bater o pé da gay… às vezes muda muita coisa, né? Eu, assim, né, falando um pouco de relacionamentos aqui, né, onde a gente falou que também ia chegar aqui sobre o mundo gay, de não querer gays afeminados e tal, né? Meu primeiro namoradinho, assim, que eu tive, ele era muito feminino. Com unha grande, ele usava lente às vezes, ele era uma ex-drag, inclusive. E eu pelo menos sentia, assim, que quando eu buscava alguém, eu sempre… não sei se por ser muito reprimido, minha cabeça deu uma virada assim. Eu achava muito bonito quem era muito viado e não tinha vergonha de ser viado. De falar alto, de não sei o quê. De que alguém falava alguma coisa, respondia. E esse meu ex era assim. E acabou que nesses outros relacionamentos que eu fui vivendo, eu fui percebendo que era algo que eu… ao contrário ali de amigos e de algumas outras gays que você via recriminando ali, porque é viado, eu sempre achei algo, na verdade, legal. Não sei se buscando ser assim também, sabe? Tipo, eu também queria ser essa pessoa que era bocuda, que queria falar e não conseguia. Mas nesses relacionamentos, pelo menos em boa parte dos que eu tive, eu via um pouco disso. E acho que é o que eu vi até um pouco no Eduardo também. Justamente você… porque eu sempre admirei muito quando o homem ali, o cara, não tinha essa vergonha de ser o viado, entendeu? Ia bater boca, ia discutir, ia usar o que queria de roupa. E de certo modo eu via isso nos meus relacionamentos e também vi você. Ai, que bonitinho.
Porque eu pensava, caraca, gente, no mundo sendo como a gente tô falando aqui em palavras bonitas, mas eu achava tesudo. Eu falava, pô, a pessoa ser ela mesma, não ter vergonha de ser ela. Sim, Nossa, sim. eu achava muito legal. Na verdade, eu nunca busquei muito uma coisa, sabe? Eu só ia. Mas todos os namorados que eu tive, eles não eram extremamente masculinos, assim. Não Acho era que teve também. 2 ou 3, assim, que eram um pouco mais, mas longe de ser também, sabe? Aham, Só aham. aconteceu, assim. O meu primeiro namorado também, o meu primeiro ex, né? Meu primeiro namorado que eu tive, ele era bem viadinho também. Uhum. Bem viadinho. E depois eu namorei uns meio termo. Eu namorei um cara da dança também, que era dança. E aí, por si só, ser da dança, né? Como a gente tava falando aqui. Já leva Dança, ali. sapateado. Mas nenhum deles implicou com o seu jeito? Teve um namorado que eu tive quando eu terminei quando a gente terminou, né? Eu e o Fi, aquele que terminou comigo. Quando o Fi terminou comigo, a gente terminou isso lá em 2012, né? 2011, 2012. Eu tive um namorado bem rápido, assim, de 2 meses, bem rápido. E pra me apresentar pros pais dele, ele não queria que eu fosse com uma calça apertada também. Ele queria que eu fosse mais com uma calça mais tranquila. Mentira! E eu, idiota, fiz isso, gente. E aí, quando eu fiz, eu pensei, nossa, eu não quero… Não vai dar certo isso daqui. Sabe quando você já faz sabendo que, meu, isso não vai dar certo, assim… Só que eu tinha acabado de tomar um pé na bunda e eu queria fazer alguma coisa dar certo, sabe? E aí, eu era novinho também… Novinho, né? Sim. Bem mais novo. E aí, eu fiz, mas aí também depois eu falei, foda-se, sabe? Não dá pra ser isso daqui. E foi um livramento. E aí foi um livramento. Mas sei lá, parece que os pais dele deixavam a gente dormir lá, tudo. Eles eram muito tranquilos. Eu acho que era mais da cabeça dele, Eu acho entendeu? também. que era mais Nossa, eles eram dele. incríveis, assim. Eram pessoas incríveis que eu conhecia, assim. Foi muito rápido, mas eles eram muito legais, entendeu? E às vezes os pais reprimem a gente, mas não reprimem os outros. Então. Porque quando é o clássico, quando é na sua casa, é diferente. Eu acho que o que eu acabei me livrando dessa… Eu nunca tive um namorado que me reprimiu, assim, de termos do que usar e de agir. Eu não lembro, assim. Mas antes de namorar, por exemplo, eu queria ficar com alguém, eu já ouvi muita coisa. Tipo, um clássico que me marcou muito é aquilo que… você sorri demais. E por eu sorrir demais, você é mais viado, entendeu? Ai, seu sorriso é a coisa mais linda. Que nos princípios ali, eu ficava meio, poxa… Mas com o tempo, pelo menos isso, eu fui empoderado pela vida aí. Eu já não me importava tanto, porque eu pensava assim, se a pessoa não quer ficar assim do jeito que eu sou, então, de certo modo, né? é melhor já não ficar comigo e eu vou ficar sim. com quem eu quero, entendeu? Então, pelo menos pra esse lado. Mas eu lembro que, até bateu muito com isso que o moço falou do feliz demais. E isso era um empecilho de alguns caras que falavam, muito afeminado. nossa, eles sorriem demais. Acho que um ex-namorado me falou alguma coisa assim também, de conversar, perguntando, o que você interessou em mim? E aí ele falou alguma coisa que… Nesse sentido de que não gostou e tal. E… Enfim. Não, e Você muito vê essas doido, né? coisas. Muito doido. Também tem… Vou entrar num outro tópico. Você quer ler mais um antes de eu… Eu vou mais a fundo agora. Lê mais um aí. Pearl do Vale do Anhangabaú. Sou afeminado apenas com quem me sinto bem. Aqui um clássico. Aqueles que não têm intimidade, eu fico mais retraído. E as pessoas percebem isso e eu não. E eu não consigo me soltar. Isso é uma questão pra mim. Eu não ligo muito sobre relacionamento, pois independente de ser afeminado, o importante é dar match. É isso aí, Pearl. Eu acho que o importante é dar match também. Pena que nem todo mundo pensa assim, né? Mas muita gente não pensa assim, né? A gente tem um amigo que ele já… Ele virou uma fofoquinha assim no grupo. Ele mesmo contou, tá? Ele não tem problema com isso. Ele falou, não fiquei com um boy, que o boy era lindo, gostoso, maravilhoso, mas a voz dele era muito fina. E aí eu e o Eduardo nos olhamos assim, eu lembro ele contando isso, eu falei, caraca, o cara era bonito, o cara era legal, e você não ficou por causa da voz dele? E o cara era gostosão, assim, né? Recentemente também, a gente tava comentando sobre BBB também num lugar, e a gente falou do boyzinho que tá no BBB, o Espresso, o Matheus. O Matheus, um gostoso. E a gente falou, nossa, ele é um gostoso, né? Aí alguém também falou, nossa, mas a voz dele, né? Ele abriu a boca, desencanta. E aí a gente, caraca, como assim? E é isso que eu acho gostoso nele, gente. Ele é uma bichinha gostosa, sabe? E ele não tem problema de ser aquela bichinha, ele tá lá falando. E aí a gente vê que, nossa, pra mim, a gente tava já numa época onde…
talvez isso não se importasse tanto, mas pra algumas pessoas isso importa. Não, isso assim, ainda né? é um caso mesmo, né? A voz da gay gostosa, mas você vê que isso quebra a gostosura. A pessoa pode ser sarada, padrão, mas se tem uma voz que não A pessoa já não é masculino o suficiente. não curte, né? E tem aquele lance, gente, de que todo mundo pensa que se você é afeminado, você dá o cu. Você é o passivo. Ah, esse é um grande clássico. Tanto que eu já li, ainda leio muitos comentários ofensivos a meu respeito do Fih, assim, falando que nós somos um casal de passivas. E aí… E mesmo que fôssemos também. um casal de passivas. Ai, porque tem que dar o cu pra um terceiro, porque senão não é feliz. E não sei o quê. E isso é um absurdo, gente. Assim, eu acho um absurdo porque, tipo, vocês não sabem da missa à metade, assim, sabe? Mas todo casal de internet são passivas. Ao menos que seja uma gay saradona e bem masculina. Mas eu acho que as pessoas precisam perceber que vocês replicando esse discurso, vocês estão fazendo mal pra vocês mesmos, entendeu? Dentro da comunidade, sabe? Vocês não estão sendo engraçados falando que só porque a gente é afeminado, a gente é duas passivas, entendeu? Mas isso cai em muitos aspectos, assim. Eu entendo também você falar isso. Porque eu lembro, até hoje, não sei se você lembra também. Duas passivas patéticas, né, que chamaram a gente. Não, isso aí já tô acostumado. Porque falam de todos os casais de internet, é isso que eu falei. Por exemplo, o Clébio e o Cris também, que é um casal muito famoso, o povo xoxa eles. Nossas amigas drag box também são xoxadas elas. Qualquer casal de gays na internet vão ser duas passivas patéticas. Mas eu lembro da gente uma vez, no começo do nosso namoro, que a gente foi no shopping uma vez, de Santo André. E aí a gente tava andando de mão dada, e passaram umas gays do nosso lado. E aí a gay falou, ai, mas quem come quem? Não sei se você se lembra disso. Acho que eu lembro. Há muito tempo. E aí eu lembro que a gente até ficou assim, caraca, né? Se fosse uns héteros passando e nos zoando, a gente até estaria de boa. Mas caraca, viado zoando a gente, puta que pariu, a gente saindo aqui junto de mão dada. E tudo em volta da penetração, tudo em volta do cu, do pau. Gente, vão ser felizes, vão gozar, vão enfiar o dedo no cu, sabe? Vão comer cu, vão comer buceta, come o que vocês quiserem. Tipo… Mas eu acho que isso vai… Ai, mas eu acho isso deprimente. Olhar pra duas bichas afeminadas. Ai, quem come quem? Ai, duas passivas. Nossa, como que consegue? Gente, isso é ridículo. Mas eu acho que isso… acho que nunca vai mudar. Pelo que eu sinto, assim, né? Eu só acho, assim, que as pessoas perdem oportunidades de experimentar, por viverem um estereótipo só, né? Mas eu acho que também é a opção delas, entendeu? E assim, se elas gente, querem só viver tem isso… muita bicha afeminada comendo cu aí, tá? Que é ativa. Inclusive… como melhor. Tem muita bicha afeminada comendo cu aí. Então, assim, vocês estão sendo muito tosca de reforçar esse estereótipo e ter coragem de ir pro Twitter escrever uma coisa dessa, sabe? Você tem que ser muito ridículo. Mas aí são elas que perdem as oportunidades. É isso que eu falei. Eu acho que aí são as pessoas que perdem as oportunidades, entendeu? Nossa, é péssimo. Quando esse nosso amigo falou do menino da voz, ele é um amigo nosso que vive falando que tá sozinho. Porque são essas, né? Ai, que não encontra ninguém. Que quer alguém, que quer namorar. Ai, que não tem o amor da minha vida, eu vou morrer sozinho. Aí surge a oportunidade de alguém legal, fofo, gostoso, aí de acordo com… Aí por causa da voz da pessoa, que não é uma voz masculina, já não se tem uma chance de você conhecer a pessoa. Porque aí, na verdade, assim? é a pessoa idealizando, né… Essa coisa de querer ter um cara masculino, que tem que ser não sei o que lá. Tanta masculina que quer dar o cuzão. Também, tem muito tanto que tem vários pais de família que não dão pinta nenhuma. E quando vai trair, dá o cu, né, gente? Nada contra também, Não, né? nada. Eu acho que cada um faz o que… Trair é errado. Né? Cada um faz o que quer com seu cu, com seu pau. Mas essa coisa de que o passivo é o afeminado e o ativo é o masculino, isso precisa acabar, gente. Porque não faz o menor sentido. Nós somos a prova disso, eu e o Fih, sabe? Tem bilhões de provas, se você quer ver. Mas as pessoas não querem também isso. Elas não querem discutir isso, né? Porque isso vai também em outros âmbitos no sexo, a pessoa quer imaginar alguém mais másculo transando com você. Ai, que preguiça. Que alguém mais
normativo, né? E como a gente falou, eu lembro de amigas minhas, às vezes, falarem de eu não vou ficar com aquele boy porque ele é muito fofo. Esse boy é muito… Então tem estereótipos que também as próprias meninas, mulheres, também não… Tipo, se o cara também não for masculino o suficiente pra algumas, também não quero. Isso vai até de… Sim. Eu lembro, o que eu ficava muito chocado com as minhas amigas, pelo menos de trabalho, é que elas falavam muito de boy baixinho. Que elas não sentiam atração, não quero alguém baixinho. E eu ficava meio assim, mas gente… Ainda tem muito isso. Mas hoje a gente vê mais meninas altas com caras baixos. A gente já vê um pouco mais, assim, né? Mas é um estereótipo muito, né… Reforçado mesmo. Que às vezes as pessoas não… É que no Twitter as pessoas… Eu sei que você tá indignado com o Twitter. Nossa, eu fico revoltado com isso. Mas no Twitter as pessoas sentem a liberdade de soltar todos os pensamentos da cabeça delas. Independente de quais sejam. Por isso que sai muita coisa… Assim… Porque assim, o que eu falaria no Twitter, eu também falo no canal, eu falo em qualquer lugar, entendeu? Eu não tenho problema com isso, sabe? Sim. Eu não sinto uma liberdade maior por estar no Twitter. Mas muita gente se sente. Entendeu? Lá, entendeu? Mas eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que um pouco. Porque é isso, acaba mantendo-se um padrão. Mas eu acho que no fim quem perde mais é a própria pessoa, tendo um pensamento que limita ela. Sim. Ou não perde também, acho que é de acordo com o pensamento da pessoa, sabe? Das escolhas também. Depois, mas é aquilo, depois não vem reclamar que você não encontra ninguém. Eu acho que essa pra mim é a grande questão dessas gays de internet. Eu também acho. Cowboy Carter, Aote, Divos, isso é mais um relato do que uma experiência em si. Percebo que hoje em dia, nas escolas, as gays afeminadas conseguem impor muito mais respeito do que na nossa época. A gente também tem essa percepção. Por exemplo, se você era minimamente diferente, já era motivo de bullying. Hoje em dia, parece que mudou mais. Sinto também um pouquinho disso. Senti muito isso com as Mansão das POCs. Eu acho que elas abriram muito a nossa cabeça, do Eduardo. E elas são umas gays que é uma geração pra frente da nossa, sim. Elas são um pouco mais novas que a gente. Hoje elas já são consideradas também já um pouco mais velhas. Mas há 5, 6 anos atrás… Elas eram um tipo de viada que eu queria ter sido, entendeu? Exatamente. Você não vai mexer comigo, você vai aceitar que eu sou assim e vai tomar no seu cu, sabe? Exatamente. Isso eu acho maravilhoso. Eu também acho maravilhoso. Acho que por isso a gente consumiu muita noção das POCs. Ficamos amigos delas. Porque é justamente isso. Eu também acho que… Não sei se depende da região também, do local. Mas sinto que essa geração é mais empoderada. Às vezes até porque a família aceita mais… É diferente de quando você tem um acolhimento em casa. E é isso que que um dos casos trouxe aqui. Que a tia falou, você tá lindo. Quando você cresce com esse pensamento, acho que você entende que você não tem que estar passando por uma repreensão, por um bullying. E a gente que é dessa outra geração, a gente já tinha esse medo. Passar por isso era pra gente ainda ficar com mais vergonha ainda. Não era o motivo da gente bater boca, né? Porque aí se eu bater boca, eu tô comprovando que sou… Então eram muitas questões. E hoje em dia eu sinto realmente que aí é um lado bom do Twitter. Você vê muito viadinho que também não engole as coisas também no Twitter, tem que ser a bladeira mesmo, as gays gente. Vão lá, xinga. E se vai xingar, as gays vão lá acabar com a conta da pessoa. Porque é um monte de viado que não tá nem aí, entendeu? Eu acho que tem que se impor mesmo. Porque eu acho que a gente só consegue transformar parte das coisas na vida se impondo, gente. Se impondo respeito. Porque, nossa, eu olho assim, o caso do Fih, acho que foi até pior que o meu, mas eu olho pro que eu passei e eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, entendeu? Exatamente. Na escola eu fui muito zoado. Você já não foi tão zoado na escola, né? Você fala. Conseguia me… Nossa, eu fui muito aloprado na escola. Muito. E olha que tinha meninos mais viados que eu, assim, eu acho, sabe? Mas eu fui muito zoado na escola, entendeu? Até o momento que você também falou, tipo, foda-se. Até o momento, quando eu fui pro colegial, pra você ver, né, eram outras épocas, isso foi 2008, 2006, ali, 2007. No colegial, nunca ninguém me olhou torto, entendeu? Por eu ser viado. Nunca, nem os meninos, nunca. No colegial foi outra vida. Outra vida, pra você ver. Agora, parece que o ensino médio, o ensino fundamental era mais…
Sim. imaturo, entendeu? Agora, no ensino médio, foda-se se você é gay. Tinha várias bichas assumidas, tinha sapatão assumida. Ninguém falava nada pra ninguém, entendeu? Era da cabeça das pessoas mesmo, sabe? E olha que era uma escola pública. Aham. O que eu não passei tanto na rua, não que eu não tinha sofrido, gente. É isso, na rua você escuta xingo. Eu sofri em casa mesmo por essas questões familiares. De não me sentir apoiado, de me sentir sozinho. Disso de que se não fosse ali um destino, ali uma sorte de encontrar outras pessoas boas na minha vida, de amigos legais e tal, eu não sei o que teria sido da minha vida, gente, sendo bem sincero, sabe? Não sei pra onde eu teria ido. Olha aqui, uma história de uma menina aqui, a Pudim gostosa, burra, alérgica. Ela sempre manda mensagem pra gente, a Pudim. Meu primeiro amor foi uma afeminada aos 12 anos. Meu primeiro amor. Quem lembra dessa da Sandy Júnior? Ele me beijava na bochecha quando o pai tava vendo. A gente escutava Mariah e fazia a coreografia de Just Dance juntos. Just Dance. Eu achava super romântico, porque pensava que ele só fazia isso porque me amava. KKKKK. Depois ele me contou que era gay e eu chorei. Ô Pudim, olha, eu acho que você fez parte também da experiência dele. Porque não é assim, a gente se descobre nas coisas, né? O Eduardo também teve um relacionamento antes com uma menina. Que também é uma grande de uma sapatona hoje, né? Que até eu acho muito legal a forma que você fala. Você fala, não foi horrível o relacionamento, tinha coisas legais. Gente, eu não me arrependo, assim, então, sabe? Não me arrependo. Na verdade, o que eu me arrependo é de ter criado essa expectativa em quem tava em volta de mim. Porque aí você vê que aí o povo achava que por causa disso você não… entendeu? Mas em relação a ela, nossa, zero arrependimentos, assim, sabe? De ter tido essa experiência, entendeu? Porque, gente, somos seres humanos, né? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. A gente vai evoluindo, né? E é isso. Às vezes, na sexualidade, algumas pessoas acham que são gays, mas depois se entendem como bis. Às vezes a pessoa conhece alguém e até independente da sexualidade dela, se apaixona. A gente conhece uma pessoa assim, na verdade, né? Sim, e são casos e casos, né, gente? A vida não é só essa métrica, né, que a gente segue, porque a gente cresce ouvindo que tem que ser assim, né? Eu acho que o legal é justamente a gente se descobrir com o tempo e mudar os pensamentos, agregar, né? Pode ser que você não queira isso também, tudo bem. Mas eu acho muito bom ter uma vida assim, sabe? E acho que o Eduardo também. E acho que é isso que a gente dá esse match. E ao longo do nosso trabalho, hoje mais ainda, né? Como a gente tá fazendo 10 anos de YouTube aí, muitos anos de trabalho. A gente ouve muito, vocês são um exemplo pra mim. Vocês me ajudaram. Isso pra mim não tem preço, assim. Eu quero muito poder ser um exemplo pras bichinhas, entendeu? De que elas podem ser quem elas… gente, eu acho isso muito legal. É muito legal quando a gente escuta alguma gay eu quero poder ser, sabe? E não só gays, até sapatão, às vezes. Eu acho que a gente ainda, né, falando aqui sobre privilégios, né? A gente que é gay, às vezes lésbicas, a gente ainda consegue uma passabilidade mínima ali, né? Pessoas trans já não… às vezes não conseguem. E por isso eu acho que as pessoas trans normalmente, né, tipo uma Erika Hilton ali que bate de… porque pra elas nem tem essa opção de às vezes se disfarçar e se esconder. Sim. E aí a gente entende também, né, que pra cada um é de uma forma. Acho que aqui a gente tá contando muito da nossa experiência. É bem focado na gay afeminada que a gente cresceu sendo e que a gente é hoje, assim, sabe? Mas às vezes é isso, às vezes a inspiração nem vem necessariamente sobre alguém, sobre a sexualidade de alguém. Às vezes vem de outra maneira também. Alguém que não tem vergonha, sei lá, de usar alguma coisa, de falar, né, a verdade dela. O Daniel aqui é um cara hétero, por exemplo. Opa! E ele fala que é um cara hétero afeminado. A vida inteira sofri ataques homofóbicos. É um lado importante e perigoso sobre o preconceito. Já fui atacado na rua 3 vezes pelo jeito que andava. Só isso. O agressor nem quis saber se eu namorava há 5 anos uma garota. Só partiu. Por isso todos devem lutar. O que o Daniel falou aqui, gente, é isso. Recentemente eu vi também ela, né, que participou do Corrida das Blogueiras. Ela já falou mais de uma vez nas redes dela que as pessoas às vezes acham que ela é uma pessoa trans, porque às vezes ela não tem ali ela é careca, né? Ela raspa o cabelo, né, não tem tanto peito.
E ela sofreu ataques transfóbicos, porque as pessoas achavam que ela era trans mesmo ela não sendo. Pra você ver como o preconceito atinge as pessoas que nem têm Tem nada a ver nenhuma com ligação aquilo, com né? aquilo. Muito doido, né? Gil, sou afeminado que prefere ser ativo. Algum problema? Mas quando o assunto é mudinho pop, a dona Beyoncé ganha meu Grammy de melhor álbum do ano. Amei que ele quis fazer Tá aquilo. certo, é isso aí. Amiga, é isso. Seja afeminado, seja masculino. Entendo também que tem pessoas que preferem ser masculinas e Não, tudo tá bem tudo também bem. você Acho que a gente tem que ser. respeitar o jeito e o gosto de cada um, entendeu? Só não fica enchendo o saco dos outros com isso. Né? O Raik aqui mandou até um caso dele assim, que ele tava conversando aqui em aplicativo, e aí ele tem uma bandeira de arco-íris no peito, e aí o cara falou, ai, se não fosse essa tatuagem, eu ficaria com você. Entendi. Aplicativo tem muito isso, né? Eles escrevem, não gosto de gay afeminado. Tem muito disso. Não gosto das afeminadas. Eu acho, gente, que se a pessoa faz questão de exprimir isso, é melhor até. Você é considerada afeminada pra ela, você não está perdendo nada. Eu também é melhor acho. você ir pra uma outra oportunidade. Já fica mais nítido, né? Às vezes o que parece uma recriminação, no caso aqui não é nenhuma violência pesada, né? Obviamente. Mas em aplicativo, em relacionamento, às vezes é um livramento, entendeu? Tem que pensar Às assim, vezes né? é melhor você se livrar e ir atrás de quem gosta de você do jeito que você é. Ai, que mensagem linda! Gays de calcinha, sim. Gays de entendeu? calcinha, sim. E só pra terminar, gente… A gente tá malhando agora, né? E aí eu tô postando várias fotos malhando, eu posto os biscoitos lá. E aí vem um monte de gente. Ai, nossa, você tá virando hétero. Ai, não sei o que lá. Gente, a bicha, eu não posso pôr uma regata, mostrar meu pump do meu bíceps. Não. E aí eu tô virando hétero. Não venham com isso. Ai, nossa, Edu, que cara de hétero e não sei o que lá. Ai, gente, sabe? Vocês não estão sendo engraçados me falando isso na DM, entendeu? Eu olho pra isso e falo, nossa, eu continuo sendo uma grande bichona, só que eu vou postar meu biscoito na academia sim. Isso. Entendeu? E essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem de hoje, Esperamos meninas. que vocês tenham… Não sei se vocês se divertiram com o tema, mas que vocês tenham aberto a mente de vocês, que vocês tenham se identificado. Como vocês sabem, aqui às vezes Né? tem uns assuntos mais assim, né? Sim, sim. Mas eu queria muito falar sobre isso. Acho que esses últimos gatilhos do ouvir xingo na rua, isso tinha me deixado muito… É porque fazia tempo que a gente não ouvia um xingo na rua, né? Né, gente? Aí voltou a ouvir, sabe? Vai tomar no seu cu. E aí também você vê nas redes sociais, nem tô falando das gays que não gostam de afeminados, tô falando de como está o clima das redes, né? Onde você vê cada vez ali uma homofobia, e não aquela homofobia da… Eu ia falar uma coisa horrível, mas às vezes a gente que é gay mesmo, a gente se zoa, né? Ai, viado. Mas falando da homofobia mesmo de pessoas que você sente que não é uma piada. Acho que a gente passou por um período aí pós quebrando o tabu, onde todo mundo ficou mais assim, meio tranquilo de se zoar. Agora né? meio que voltou, né? Mas agora a gente sente que não é mais uma piadinha. A gente sente que as pessoas estão sendo mais homofóbicas, sim. Verdadeiramente homofóbicas. E aí a gente dá uma apertada, assim, né? De falar sobre esses assuntos. Porque, poxa, parecia tanto que as coisas estavam mudando, mas não estão. Então, às vezes, a gente precisa, né? Falar dessas coisas. Mas semana que vem a gente traz uma bagaceiragem pra vocês, prometo. Óbvio. Tá bom? É isso então, a gente vai ficando por aqui nessa sexta-feira Sejam muito bem-viados. louca. Sejam bem-viados, bem E mulheres felizes. viados também. Mulheres viados, todos viades, tá? E pra quem quiser ouvir mais, a gente vai lá pra Aurelo, vai lá pro Apoia-se, R$10 por mês. Vamos crescer essa comunidade. Tá sendo muito legal a interação lá no Telegram, tá? A gente tem contado várias novidades que só os íntimos sabem. Spoilers do que vai acontecer esse ano. Então a gente abre muito mais coisas pros íntimos, né? Pros apoiadores. Um beijo pra vocês e a gente se vê, ou melhor, a gente se ouve na semana que vem, tá bom? Um beijo. Tchau!